Olá, bom dia. Como combinado, como marcado, estamos aqui. Quero dar bom dia, boas-vindas a vocês. É uma alegria estar aqui de novo. Faz tempo que a gente não conversa ao vivo, pessoalmente, assim, né? Como se fosse pessoalmente. Nesse mundo digital. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Oi, Heloísa, Lisandra, bem-vindas, Bia. Ai, que bom, bom dia. Saudades. Oi, Cleide, bem-vinda. Bom dia. Que bom, que delícia. Muito bem-vindas. Oi, Cleide. Saudades de vocês. Então, hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo, que é quase um monólogo, mas eu vou contar com os comentários, participações aí de vocês para fazer uma troca, se a gente conseguir, tá? Oi, Sandra, bem-vinda, que bom! Me digam se o som tá legal, porque eu tô com fone, e aí eu queria saber se tá funcionando bem aí pra vocês. Bom dia! Então a ideia é de fazer uma live no sábado de manhã. Algumas amigas disseram, e o almoço? Eu falei, vai fazendo o almoço. Joia, Elisa, obrigada. Vai fazendo o almoço assistindo, perfeito. Que coisa melhor do que colocar um celular assim do lado das panelas e ir fazendo almoço, não é? Então, vamos lá. Bem-vinda, Magda. Oi, Karine, bem-vinda. Enquanto a gente espera mais um pouquinho para começar, vou convidar vocês que estão aí para escrever nos comentários se já conhece, né, o Enneagrama, se já, né, tô vendo que a maioria das pessoas já fizeram, né, o caminho, já estão no caminho do Enneagrama Essencial. Oi, Fernanda. Oi, Kari. Escreve aí o que para vocês essa experiência, essa vivência do Enneagrama trouxe, assim, uma palavra ou uma impressão, mas algo que foi significativo para vocês, transformador. Vou dar um desafio pra gente fazer uma troca. Oi, Marisa! Bom dia! Oi, Karine! Karine voltou da Europa, né, Karine? Fez o Enneagrama lá da Alemanha, né? E agora tô sabendo que você tá voltando. Não sei se já chegou. Conta pra nós. Oi, Silvia, bom dia. Ai, que gostoso. Muito bom. Olha aí, a Cleide trouxe a palavra autodesenvolvimento para sua experiência com o Enneagrama. Ótimo, é isso mesmo. É muito mais do que autoconhecimento, né, Cleide? Vai muito além. Oi, Silvia. Autoconhecimento, Karine. Ótimo, muito obrigada. Sem dúvida, o autoconhecimento é, digamos, a porta de entrada, né? A chave inicial do Enneagrama, né? Muito bom, que bom. Então, para quem está entrando, conhecimento e descobertas, né, Lisandra? Muito legal, isso aí. Conhecimento, além do meu, também um conhecimento do entendimento dos outros, das pessoas com quem a gente convive, né? Como elas funcionam. Ó, para Fernanda foi autocura, para Silvia, consciência, para Heloísa, liberação. Olha como é lindo, né? Como cada pessoa traz um significado aí especial, né? O seu significado, né? Aquilo que tocou para si. Que bom! Oi, Gês, minha tia querida, que bom! Bem-vinda! Mônica, bem-vinda! Que bom receber vocês. A pergunta é, o que o Enneagrama mais tocou para você, né? Como é que foi essa experiência com o Enneagrama? Uma palavra, uma frase, daquilo que foi mais marcante para ti, que significou para você.
Aí a gente vai fazendo um aquecimento para começar o nosso bate-papo aqui. Diz aí, Mônica. Muito bem, gente. Então, sejam muito bem-vindas, bem feliz de vocês estarem aqui. A ideia dessa conversa de hoje é que a gente possa falar um pouquinho sobre que caminho é esse, né? A chamada, né, que fala sobre um caminho para se reconhecer, né? E o tá ali separadinho para a gente lembrar que é, olha aí, a Marisa entrou com reconexão com a minha fonte essencial. Isso aí, o tem tudo a ver com essa questão da reconexão, né? Reconhecer, ou seja, a gente se conhece, né? A gente conhece muitas coisas sobre nós, sobre a nossa caminhada, sobre os nossos motivos, as nossas razões de ser, as nossas escolhas, mas tem muita coisa sobre nós que a gente ainda não conhece, né? É aquele retorno para dentro, de olhar para um outro espelho, né? Um espelho de nós mesmos e poder reconhecer quem nós somos. E o reconhecimento também tem a ver com, de uma vez por todas, abraçar a luz que nós somos, identificar todos os aspectos nossos que são puro potencial, pura luz, e que muitas vezes, na maior parte delas, a gente acaba não olhando, né? A gente acaba olhando para um outro aspecto nosso que não é exatamente aquilo que a gente mais se orgulha, né? Então esse caminho de reconhecer tem muito a ver com essa ideia de eu retomar o meu próprio poder, meu poder pessoal, que está baseado aonde? Nesse potencial divino, nessa luz que nos habita. Então, eu queria contar para vocês que, né, várias queridas que estão aqui já sabem, né, como é que é esse caminho que a gente faz através do Enneagrama. E para começar a falar sobre ele, eu pensei em falar para vocês sobre aquela história da borboleta, né? Sobre a borboleta, como é que é o processo da nossa transformação, da nossa individuação. E antes de falar sobre ela, dizer o seguinte: quando que a gente sente esse chamado, né, por entrar nesse caminho? Então é mais ou menos assim, a nossa vida ela está seguindo, está fluindo. Oi, Georgia, bem-vinda! E de repente tudo parece correr bem, né? Tudo a gente vai dando conta, a gente vai levando, as coisas estão fluindo e de repente algumas coisas acontecem. Ou elas vêm de fora e nos afetam, ou elas vêm de dentro e nos afetam, né? Podem ser fatos, eventos, situações fortes, dolorosas, perdas. Podem ser situações boas, desafiadoras, que surgem, né? Como se fossem presentes divinos que caem no nosso colo. E a gente começa a sentir que a gente precisa dar um passo diferente, que algo novo está sendo exigido de nós. Uma postura nova, uma atitude nova está sendo exigida. E aí, normalmente, nesse momento, ou pela dor ou pelo desafio da transformação, nós somos colocados em xeque, né? As coisas que a gente acredita sobre nós, as crenças que a gente construiu, as coisas que nos disseram sobre nós e sobre o que é o certo, o que é o errado, como é a forma certa de fazer, tudo isso começa a ficar meio duvidoso. E aquela certeza que a gente tinha de que as coisas devem ser assim, que eu devo agir dessa forma, que isso é o certo e isso é o errado, começa a entrar numa fase meio nebulosa. E de repente a gente começa a perceber que antes era tudo preto e branco e agora começa a ficar tudo meio cinza. E começa a surgir umas dúvidas, muitas dúvidas. As respostas não são mais tão claras assim. E nós percebemos também que a gente não pode mais correr para pedir ajuda ou resposta para aquelas pessoas que nos davam suporte. Nossa família ou as figuras que nós considerávamos os suportes, de repente
ou elas estão distantes de nós, ou elas já se foram, ou nós descobrimos que, poxa, mas eu vou ter que decidir por mim, isso aqui não é algo que eu possa terceirizar. E nesse momento eu visualizo como se a gente chegasse num caminho e aí tem uma encruzilhada. E essa é uma encruzilhada muito importante da nossa vida. Talvez a gente passe por ela mais de uma vez. Quando a gente chegar nesse lugar, a gente olha para um lado e vê um caminho totalmente desconhecido. A gente sabe que tem algo ali novo, mas que me chama muito, que mexe comigo. Algo que em algum lugar dentro de mim diz, olha, é por aí o negócio, eu tô sentindo que é esse o caminho, eu não consigo parar de pensar nele, ele me chama, ele mexe comigo, me dá um entusiasmo, mas ao mesmo tempo me toca num lugar que me causa um medo muito grande. Um medo de, e agora? Como é que pode ser se eu for por esse caminho? Como é que vai ser algo que eu não conheço? Será que eu vou ter habilidade? Será que eu vou ter condições de dar conta? Né? E aí vem vozes que dizem, você é louco? Não faça isso. Isso é totalmente diferente de tudo que você já fez. Ou você não sabe onde é que está pisando. Né? Seja responsável. E aí, oi Cris. E aí começa a surgir as perguntas, os questionamentos, os medos e muitas vezes nesse momento aí de ir pelo caminho que a gente está sendo chamado, a gente paralisa. Aí tem um outro caminho que a gente olha para o lado e diz assim, tá, eu posso simplesmente seguir por esse outro caminho, que é um caminho já conhecido, é um caminho que eu domino, é um caminho que todos os meus mecanismos, o meu jeitinho de fazer, de me posicionar, todas as questões já estão super organizadinhas e acontecendo e funcionando. O que será que eu vou escolher? De um lado, dúvida, medo, insegurança, mas uma força, um desejo de alma muito grande de ir além. E de outro, aquilo que já é comum, que já é algo que eu estou muito habituado. Muito bem, quando a gente chega nesse estágio, isso pode se tratar, gente, de uma oportunidade profissional, uma coisa que parece inicialmente muito simples, mas isso pode vir de algo, não necessariamente de algo tão específico, pode vir de um chamado interno. Quer dizer, tem algo que eu preciso mudar. A minha vida está me trazendo e está me colocando numa posição de que eu preciso fazer uma escolha. E a gente sempre tem a escolha de ficar. A gente sempre tem a escolha de voltar para trás. A gente tem sempre a escolha de, não, eu vou dar uma dormidinha aqui, né, na beira da caverna do dragão, antes de ir lá e enfrentar ele. Né? Na jornada do herói, a gente tem essa metáfora em que o herói chega um momento específico em que ele sabe que ele tem que ir lá enfrentar o dragão, entrar naquela caverna para poder trazer o elixir, que é a essência daquilo que ele precisa encontrar. Porém, nós todos muitas vezes estacionamos na beira dessa caverna, fazemos um acampamento, fazemos uma fogueirinha, caçamos uns bichinhos, fazemos um churrasquinho e ficamos ali. Às vezes a gente faz isso por um tempinho, até tomar força e encarar a necessidade, a obrigação que nós sentimos de ir lá e pegar de uma vez esse elixir para seguir o caminho, que é esse encontro com a nossa essência. Mas muitas vezes a gente adormece aí na beira dessa caverna e a gente fica por dias e meses, e quando a gente vê, a gente já construiu uma estrutura linda ali para viver, né? Já a nossa cabaninha já evoluiu, daqui a pouco apareceu mais alguém, a gente já formou um relacionamento, daqui a pouco a gente está fazendo até uma cidadezinha ali do lado da caverna do dragão. Sendo que o nosso objetivo, nossa missão, nosso chamado está lá dentro da caverna. E às vezes a gente passa a vida nesse lugar. É isso aí, Cris, é o medo de sair da zona de conforto. E ele é muito grande. E é para todos nós. E vocês que estão aí,
A maioria de vocês eu sei que já viveram esse momento, já fizeram escolhas, né? Nesse sentido, mas são escolhas que se apresentam em ciclos na nossa vida. E assim é, gente, com o autoconhecimento. Assim é com a necessidade da transformação pessoal. Então, existe uma lei natural que ela nos impulsiona automaticamente para a nossa evolução. Não tem opção, a gente vai evoluir. Isso é lindo, não é? Ou seja, a gente não vai ficar estagnado nem que a gente queira ficar dormindo ali na caverna, do ladinho da caverna. Mas a gente pode fazer isso, essa transformação, esse movimento, essa evolução, seguindo o fluxo natural que a vida nos apresenta, ou a gente pode ir contra o fluxo, que é exatamente a ideia de você nadar a favor da correnteza ou contra a correnteza. Eu sempre digo que quando o fluxo se apresenta e eu escolho me segurar nas pedras daquele rio que tem uma correnteza que está me levando, facilitando o meu fluxo, e eu escolho, não, eu vou ficar aqui, não é agora, eu quero decidir a hora certa, não é meu momento, eu não estou preparada, eu tenho que me certificar, eu tenho medo, eu não vou dar conta, a gente sofre, a gente vai gastar uma energia gigantesca, e essa energia gigantesca que eu gasto para segurar o fluxo é a mesma que vai me faltar, né, depois, para eu poder fazer o caminho quando a correnteza já estiver mais leve. Ou é a mesma energia que, se eu seguir a correnteza, eu vou potencializar ela para eu poder focar, direcionar naquilo que eu desejo. Então, esse lugar, né, em que a gente sente o impulso do fluxo da transformação, ele vai se apresentando na nossa vida permanentemente. Em alguns momentos ele é muito mais forte. Então, desde que a gente é criança, a gente sente o quê? Um movimento, né? Um impulso natural muito forte para a gente ir além. Tô lá, bebezinho, no colinho da minha mãe, vou ganhando força, vou ganhando energia, vou ganhando estrutura, vou ganhando uma certa maturidadezinha, e algo dentro de mim me diz assim, ok, tá tudo muito bom, tá tudo muito gostoso, quentinho aqui nesse carrinho, nesse colo gostoso, mas eu quero mais. Tem algo a mais que eu preciso na vida. Tem algo que me chama, tem um movimento que tá me chamando. E aí, de repente, o nosso bebezinho, nós, bebês, resolvemos que nós precisamos sentar. E a gente começa a se puxar, quem tem filho pequeno sabe. Não é a mãe e o pai que dizem, senta, bebê. O bebê, de repente, começa a se puxar, e ele senta. E daqui a pouco ele sente um chamado que ele precisa levantar, e quando você vê, ele está levantando, ficando nos pezinhos, nos 2 pezinhos. Mas por que será que o bebê faz isso? Não pensem que é confortável para um bebê sair desse estado delicioso de conforto, de prazer, de cuidado, né, de ser nutrido, para ir para um estado de desconforto que é tentar se equilibrar, que é tentar se manter, que é forçar os seus musculozinhos do abdômen para ele se fortalecer, para poder segurar o corpinho, fortalecer as perninhas. Vocês já viram quantos tombos ganha o bebê quando ele começa a caminhar? Ele cai, não tem como evitar. Mas ele quer, ele vai lá e cai de novo, ele levanta e vai de novo. Por quê, gente? Porque nós temos um motor interno de transformação e evolução. E nesse fluxo da transformação e da evolução, quando a gente é criança, a gente vai só seguindo, a gente aceita, a gente não questiona. Mas será que eu estou preparado para ficar em pé? Não pensa nisso. Será que eu estou preparado para caminhar? Meu Deus, mas e se eu cair? E se eu bater a cabeça no chão? E se eu bater a cabeça no canto daquela mesinha? Bebê não pensa isso. Ele vai no fluxo da confiança de que ele tem que fazer isso, né? Então, esse fluxo de evolução, de transformação, é o que nos traz para um determinado momento da nossa vida em que nós olhamos para tudo que está acontecendo no nosso entorno, para as nossas escolhas, para quem nós nos construímos, e em algum momento, nesse momento específico, começa a sentir uma necessidade muito forte de algo novo, de algo diferente. Muitas vezes essa necessidade, ela diz respeito
a eu abrir mão de crenças que fazem parte de um passado, de crenças que construíram a minha personalidade, que são baseadas no nosso aspecto parental, né? A personalidade da gente, segundo Eric Berne, ela é formada de três aspectos do ego. Um é a criança. O que é a criança nossa? A criança nossa é justamente aquela que guarda as emoções, os instintos mais básicos, né? Essas necessidades emocionais e instintivas mais básicas, primordiais. Não estamos falando da criança essencial, da criança divina. Estamos falando da criança da personalidade. Daí nós temos um outro aspecto que é o parental. O nosso aspecto parental é justamente aquele que guarda todas as regras, as orientações, os padrões de moral, de conduta, as crenças ligadas ao quê? À cultura onde estamos inseridas, por nada que isso se chama parental, né? Que tem a ver com a educação, a forma como nós fomos moldados para acreditar que aquilo é o padrão, aquelas são as regras que nós devemos seguir. E tem um terceiro aspecto na nossa personalidade que ele chama de adulto. Esse adulto é o único dos três que está no aqui e agora, que vive o presente e que decide, e que usa a razão para olhar para tudo e para decidir. Esse aspecto adulto, não estamos dizendo aqui que o adulto que é racional seja o bom. Na verdade, a questão chave é que esses três aspectos estão atuando em nós e que quando nós não temos consciência sobre a forma como nós funcionamos, um deles, provavelmente, ele vai tomar conta, ele vai surgir em nós de uma forma instintiva, automática ou inconsciente, e ele vai decidir por nós. Então, se aquela situação ali, ela mexe em algum gatilho, em alguma memória, que diz respeito às minhas emoções, os meus sentimentos, os meus traumas, as questões, as minhas necessidades lá da infância que não foram atendidos, eu posso agir através da minha criança. Como aqueles momentos em que a gente faz birra, que a gente não aceita, a gente bate o pé, isso é muito a nossa criança agindo de uma forma bem infantil, né? Nós sabemos como é que é isso. Quando a gente simplesmente não aceita lidar com a realidade, né? Aí nós temos, quando a gente decide pelo parental, a gente está só repetindo as regras, a gente está só reproduzindo um modelo. Mas quando o nosso adulto olha para o cenário, no aqui e agora, ele diz, o que é que eu escolho? O que é que eu vou fazer com isso tudo? Com esse sentimento que eu estou sentindo, que tem a ver com aquela minha criança, porque eu já identifiquei que esse é um aspecto que é traumático para mim, né? E eu vou cruzar isso com as informações do meu parental, que é o que eu aprendi, quais são as crenças que estão valendo, me movendo, quais delas continuam tendo sentido, continuam tendo valor para mim, agora, no aqui e agora, nesse momento da minha vida, em que eu sou um adulto, de verdade, né? Consciente, e aí é uma negociação entre esses três aspectos da nossa personalidade, do nosso ego, e nós podemos tomar uma decisão adulta. Adulta no sentido de íntegra, tá? Não que a criança seja um aspecto não positivo, pelo contrário, né? Mas essa criança da personalidade específica, ela é uma criança que nos prejudica. Se o adulto tomar sempre as decisões com esse equilíbrio, com essa visão saudável, nós conseguimos dar passos. E aí, naquele momento que eu estou lá naquela encruzilhada, em que eu preciso decidir, se eu tiver autoconsciência, se eu tiver o autoconhecimento, a noção do que me move, de quais formas, quais padrões movem as minhas decisões, isso vai fazer toda a diferença na hora daquela escolha dos dois caminhos. E qual vocês acham que é a influência, né? Qual desses que vai influenciar mais a escolha da gente ficar e voltar para o caminhozinho, aquele caminhozinho conhecido, manter
aí daquele jeitinho lá, adiar, não tô a fim de ver, vou seguir, ou vou fazer uma fogueira aqui e vamos passar a morar na beira da caverna aqui. Qual desses aspectos vocês acham que influencia mais pra gente tomar essa decisão de ficar? O que vocês acham? Escrevam aí. A criança, o parental ou o adulto? Tem um delay, né, no Insta. Então eu vou falando, tá? Escrevam aí o que vocês acham. O que acontece, gente, é que nesse momento da nossa vida em que nós sentimos esse chamado de que é necessário dar o próximo passo evolutivo, o conhecimento, a consciência de quem nós somos, exatamente nesse sentido de como é que eu funciono, o que é que está influenciando os padrões de decisão, de movimento, de escolha que eu fiz até hoje. Isso, eu saber, eu conhecer como isso funciona, faz absolutamente toda a diferença. Toda. Porque é a diferença entre automatizar e escolher. E é isso que eu queria trazer para vocês. Então, eu vou contar a história. A Tina tá falando, fala sobre precisar receber apoio externo. Tá bom, Tina, sobre o tipo 4 social. Ok. Daqui a pouco eu falo, tá? Que realmente a gente precisa, nesse momento aí da escolha, muitas vezes a gente trava nesse lugar. Dentro do Enneagrama nós temos um triângulo, né? Que é um dos elementos que está lá. E esse lugar, que é o ponto 3 do Enneagrama, da caminhada do Enneagrama, não estou falando de tipos, tá? Nesse lugar, que é o lugar onde a gente começa a se questionar, né? Sobre quem eu sou, o que eu desejo, esse lugar é muito importante em que nós, em primeiro lugar, tomemos a decisão da autoconsciência. E o Gurdjieff falava o seguinte, ele dizia que não, a evolução da consciência é a única saída para a humanidade evoluir, para todos nós. Mas para fazer a evolução de consciência, eu preciso estar consciente. E olha como é interessante, parece uma coisa tão óbvia, mas se eu não trouxer presente, consciente, a minha necessidade de fazer esse caminho e as escolhas e o olhar consciente, que é aquele olhar que se desconecta, né, se desloca do eu inferior, né, e eu olho através de um outro ponto de vista, de um observador para mim mesmo. Se eu não trouxer esse trabalho consciente, eu não consigo fazer essa evolução de consciência. Então, o Gurdjieff, que é um dos grandes nomes do Enneagrama, ele traz isso para nós, né? E todo o foco, o trabalho dele é sempre focar na evolução da consciência. E aí, gente, eu queria contar para vocês em relação a essa lógica, queria propor para vocês uma metáfora que eu estava pensando a respeito da borboleta. Quando a gente sempre usa a borboleta como um símbolo de transformação, né? E vocês sabem, a borboleta está lá na vidinha dela, a lagartinha está lá na vida dela, junto com as outras lagartas, vivendo aquela vidinha, se rastejando por aí, comendo as folhas das plantas. Muitas vezes elas acabam matando as plantas, e tanto que elas se alimentam daquelas folhinhas e vão destruindo as arvorezinhas, os arbustos, trazendo para elas aquilo que elas conseguem ali ao seu redor para sobreviver. E a vidinha delas é isso, né? É ficar rastejando e encontrando aí a comidinha. Só que aí tem um certo momento que a lagarta sente aquele impulso que nós sentimos todos, que é, puxa, eu preciso dar o próximo passo. Algo está me chamando, algo me chama, a minha vida, essa minha vidinha de lagarta aqui, ela funciona, tá tudo dentro de um eixo, né? Eu tenho aqui as minhas coleguinhas que a gente come as folhinhas, a gente tem uma vida até interessante, temos nosso lugarzinho aí de dormir, né? A gente se reúne, a gente vai fazendo o nosso trabalho, mas eu sinto que essa vidinha aqui tá meio limitada. Tem uma coisa dentro de mim que tá me puxando, tá me chamando, um incômodo, um desconforto. Inclusive,
Vai passando os dias, vai dando uma certa tristeza, a vida parece que não tem mais sentido. Quer dizer, qual é o sentido da vida mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Para que nós existimos, lagartas? Que contribuição a gente traz? E elas começam a se questionar. A lagartinha começa a ouvir esse chamado interno, uma força muito grande faz com que um belo dia ela diga: para mim deu, eu tenho que fazer isso, isso é algo que o meu serzinho, o meu instinto, a minha alminha aqui tá me chamando, eu preciso dar esse passo. E aí a lagartinha faz o quê? Ela se posiciona em cima de uma folhinha bem bonitinha, se ajeita e de repente ela começa a construir um casulo em torno dela, não é? E ela vai fechando esse casulo, né? E o que ela sente, gente? Vamos parar pra pensar o que sente uma lagarta quando ela decide que ela vai se colocar dentro de um casulo escuro, apertado, por algum motivo que ela não sabe qual é, para ela poder chegar em algum outro lugar que ela também não faz ideia de qual é, mas ela sente que é algum lugar melhor, que é algo que ela precisa fazer. E aí ela faz esse movimento. E aí, gente, o que eu queria dizer? Nesse momento em que ela tá ali dentro desse casulinho, que ela resolve dar o salto, né? Ou que ela resolve voltar para dentro dela. O que vocês acham que acontece nesse momento? Agora que eu vi que vocês escreveram, mas não estava passando aqui, gente, os comentários. Vocês colocaram aí parental, né? É isso mesmo. O parental, ele é um dos que mais faz a gente decidir permanecer, tá? O parental e a criança também. Então esse é o momento que, se a gente trouxer o adulto consciente, com esse olhar, né, mais inteiro, a gente consegue fazer as escolhas e deixar o parental no seu lugar. Mas isso é uma outra história. Vamos continuar a história da borboleta. Aí a nossa amiga lagarta tá lá, linda, maravilhosa, dentro daquele, também, vamos lá, nem tão linda, nem tão maravilhosa, dentro de um momento bem difícil da vida, dentro daquele casulo. E o que acontece naquele período, gente, é algo muito fantástico que ninguém fala, né? Ninguém fala sobre isso. Mas o que eu acredito? Eu acredito que é nesse momento que a lagarta pode escolher. Ela pode escolher ficar na escuridão do seu casulinho, paralisada, perdida, morrendo de medo, de angústia, de sofrimento, ou ela pode olhar para aquilo tudo como uma grande oportunidade dela entender melhor quem ela é, afinal, para onde ela deseja ir, o que ela está fazendo aqui, né? Olhar para aquele momentinho dentro do casulinho dela e acender uma luzinha naquele casulo. E não deixar com que esse casulo se torne um lugar tão escuro e assustador. E como é que ela faz para acender essa luzinha? O Carl Jung falava que essa luzinha, né, eu tô falando da borboleta, mas ele falava da luz da consciência, que é aquela que a gente precisa acender para que a gente possa olhar para nós e identificar quem de fato nós somos e o que de fato esse ser superior que somos de verdade, o que de fato ele deseja, né? Que é esse movimento de encontro com o self, que é eu encontrando comigo mesmo, mas na minha porção superior, divina, meu eu superior. Dentro do Enneagrama a gente chama isso de o meu eu essencial, a minha essência. E nesse caminho que a gente trabalha, né, olhando, imaginando que essa borboletinha, ela sentiu o chamado, ela vai entrar no processo dela, mas se ela não tiver ferramentas, eu falei borboleta, né, a futura borboleta, a lagartinha, se ela não tiver um jeito de olhar para ela e de acender uma luzinha dentro daquele casulo, o trabalho que ela vai vivenciar dentro do casulo, ele vai ser mais difícil. Ele vai ser mais longo, vai ser mais demorado. Ela vai evoluir? Vai. Ela vai, em um belo dia, sentir que é hora de abrir as asinhas e sair voando? Vai. Com luzinha, sem luzinha, com caminho de desenvolvimento, ou sei. Porque essa é o nosso futuro, a nossa senda. A nossa sina é evoluir. Eu acredito nisso.
Porém, gente, nós podemos escolher fazer isso de uma forma mais consciente, mais rápida, mais clara, mais leve ou mais difícil. Geralmente, quando a gente tá nesse lugar aí e a gente não quer ir para lugar nenhum, não quer acender a luzinha e a gente tá ali paralisado nesse emaranhado, a vida nos oferece oportunidades, né? Maravilhosas, como doenças, perdas, diversos tipos de sofrimentos possíveis, aonde finalmente eu vou me obrigar a me mexer e a andar de uma vez. Vocês sabem, a vida é assim, né? Ela nos dá as oportunidades. Ou a gente pode utilizar o momento do fluxo, porque o momento em que a gente para dentro do nosso casulo e fecha ali, diz eu preciso me fechar e olhar para mim e descobrir afinal o que é isso que eu tô fazendo aqui, quem sou eu, para que eu vim, que sentido tem minha vida, para onde eu quero ir. Nesse momento parece um momento de paralisia, que a crisálida tá ali toda prendendo essa lagartinha, mas não é um momento de paralisia. É um momento em que muita transformação e muito movimento interno está acontecendo. É um momento de muito fluxo. E não só interno. As energias, tudo está fluindo nesse momento. Tanto dentro quanto fora, né? Porque existem seres que estão ali prontos para nos ajudar a potencializar esse nosso processo. Né, os nossos mentores, nossos mestres espirituais, nossos anjos da guarda, como a gente quiser chamar. Eles estão também prontos para nos ajudar. Só que o que é necessário, minha gente? Todas as sabedorias espirituais falam sobre isso. Nós precisamos pedir, solicitar, nós precisamos desejar e nós precisamos nos colocar em movimento, em marcha, como diz o Roberto Cremo, né? Então, o que eu quero trazer para nós aqui é, quando chega aquele momento da encruzilhada, quando chega aquele chamado interno, eu preciso dar um novo passo, eu preciso ir além, eu preciso entender por que eu faço essas escolhas, eu sinto isso, não é? Ninguém tem que me dizer, eu estou sentindo esse chamado. Nesse momento, a gente precisa de algumas luzes para clarear o nosso entendimento, para ajudar a potencializar o nosso processo. E essas luzinhas, elas podem ter vários formatos, né? Tem vários caminhos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento que nos permitem parar nesse momento e aproveitar esse quartinho, acender a luzinha da consciência e dizer, eu sou assim, eu funciono assim. Esses mecanismos, a minha criancinha pegou ali, o meu parental construiu essa crença, né? E aí o meu adulto vai se fortalecendo cada vez mais para dizer, não, agora eu tô em condições de escolher, peraí, eu não vou ficar repetindo isso aqui. A minha mãe, a Ivani, maravilhosa, que já fez a passagem, ela me falava muito sobre uma historinha, que é a historinha do peixe, né? Do peixe, quando a moça ia almoçar na casa da mãe no sábado, sempre tinha o peixe assado. E era tradicional da família o peixe assado. Então o peixe vinha assado dentro de uma forma, né? E aí era aquele pedaço, sem cabeça e sem rabo, bem lindo e tal, decorado. Aí um belo dia a menina casa e quando ela casa, ela decide que ela também vai querer aprender a fazer o peixe tradicional da família dela, né? Aí tem a minha prima, tem a minha tia aí, que estão ouvindo e vão lembrar da mãe falando isso. E aí, ela chega pra mãe dela e diz assim, mãe, me ensina então como é que faz o peixe. Aí a mãe diz assim, filha, é o seguinte, tu coloca sal, limão e tal, corta a cabeça, corta o rabo e põe pra assar. Tá bom, mas por que cortar a cabeça e o rabo? Porque sim. Mas por que sim? Ué, filha, porque eu aprendi assim com a tua avó. Tá, mãe, mas por quê? Porque tem que ser assim. Você não quer saber como é que faz o peixe da família? Esse é o jeito certo de fazer peixe. Peixe tem que ser feito assim, sem cabeça e sem rabo, entendeu? Tá bom, mãe. Mas ela não se dá por satisfeita e ela vai buscar as informações com a vó. Vai lá e diz assim, vó, eu quero saber uma coisa. A mãe me ensinou a fazer o peixe tradicional da família, disse que é o jeito certo é cortar a cabeça e o rabo. E o que a senhora acha? Sim, minha filha, se você não cortar a cabeça e o rabo, não é o jeito certo, não é o peixe da nossa família.
esse peixe, ele é assim e ele tem que continuar sendo feito dessa forma. Mas, vó, mas por quê? Porque sim, porque é assim que se faz, sempre se fez assim. Tá bom. Aí ela, por sorte, ela tem a bisavózinha dela ainda viva. E aí ela vai lá e diz: Bisa, me conta uma coisa, por que a senhora cortava o rabo e a cabeça do peixe? Por que afinal que tem que ser feito desse jeito? Ela disse: não, minha neta querida, não precisa cortar. Eu cortava porque na minha época a nossa forma era muito pequenininha. Então não cabia na forma os peixes grandes que o teu avô pescava. Então você precisava cortar, mas isso não faz diferença nenhuma. Eu amo essa historinha, ela é muito simples, né? Mas ela fala muito sobre esses padrões que a gente constrói, né? Que a gente se prende e que quando eu ajo como uma adulta, como essa moça da história agiu, eu consigo fazer uma análise com o adulto, né? Uma análise trazendo pro agora, pro aqui e agora, não é? E essa história, ela fala muito pra mim, né? Porque uma história que a minha mãe me contava e que me ensinou muito sobre por que nós precisamos seguir padrões. Nós podemos questionar esses padrões. Né, Adri? Linda essa historinha, né? Homenagem para minha mãezinha querida que já fez a passagem. Então, pessoal, o propósito dessa conversa e estamos quase chegando no fim, e desse momento aqui é a gente falar sobre isso, sobre as nossas escolhas, sobre a gente acender essa luz da consciência, né? E dizer para vocês que o Enneagrama Essencial, olha, a Dani lembra bem dessa história, viu, Dani, minha prima querida? E dizer para vocês, eu até separei uma frase aqui que a tia Gés também, né? Que a Dulce Magalhães, que é uma mestra, né? Uma das minhas mestras da Unipaz, ela traz no livro dela que chama-se Atreva-se, torne-se quem você é. E ela diz o seguinte, toda realização é, antes de tudo, um ato de fé. Vamos imaginar a nossa lagartinha, né? Desde o momento em que ela decide se fechar naquele casulo e fazer essa viagem para dentro dela mesma e buscar entender, buscar vivenciar esse processo, né? Ela tem que tomar uma atitude, uma decisão de fé. Vocês entendem? Por quê, gente? Porque é o desconhecido. Toda vez que a gente lida com a evolução, nós estamos lidando com o desconhecido. E a escolha eu preciso dar um passo no desconhecido. A Dulce falava muito também no abismo, né? É um passo no abismo que a gente dá antes que as asas se façam. Porque as asas só se fazem depois que você dá o passo no desconhecido. E esse desconhecido, muitas vezes, é quem? Nós mesmos. Afinal, que padrão é esse? Que trauma é esse? Que memória é essa que a minha criança registrou, né? Que pacotinho é esse que eu construí em torno de mim? E o que tem além desse pacotinho, né? Que a gente chama de personalidade. O que está por trás disso? Que é a grande chave do Enneagrama Essencial. Então, gente, toda realização é, antes de tudo, um ato de fé, pois nasce dentro do ambiente da não realização. Ou seja, eu só vou fazer uma realização a partir de uma não realização, né? Então eu preciso confiar de que há algo a ser feito e que algo pode acontecer, algo novo. Fazemos acontecer algo onde antes nunca havia acontecido. Isso demanda em nós uma confiança no impalpável, uma crença nova para que a realidade seja também nova. Não é possível gerar a novidade com as antigas crenças. É necessário expandir as nossas crenças. E o Enneagrama faz exatamente esse convite, gente. O Enneagrama Essencial, né, que é esse caminho que eu desenvolvi, ele parte do quê? Da premissa. Primeiro de tudo, gente, somos luz. Nós somos seres divinos, vivendo uma experiência material, física, palpável, nesse plano tridimensional. E a partir do momento que nós chegamos aqui para viver essas experiências múltiplas, nós construímos em torno de nós uma proteção
para que essa essência divina, essa centelha, né, essa criança divina, enfim, vários nomes que se dá, para que ela dê conta de sobreviver e de viver nesse mundo com muitas limitações e dificuldades. E tudo que você constrói em torno disso, que é o que a gente chama de personalidade, que é o que vem da palavra persona, que significa máscara, né? A persona, aquela máscara do teatro grego que tem as caras com as emoções desenhadas, é daí que vem a palavra personalidade. Mas antes disso, a etimologia da palavra personalidade vem de persona, que significa por onde passa o som. E esse som que fala, né, da persona é aquilo que as grandes sabedorias chamam de sopro. A essência divina que nós somos. Esse é o som. A sabedoria tupi, inclusive, que o Kaká nos traz, diz o quê? Que nós somos como se fôssemos uma taquara e que através dela passa o sopro, o som que é a nossa essência divina. Então é exatamente isso, a palavra persona. Dentro dessa persona existe o divino, existe a nossa essência. E essa essência traz virtudes incríveis, maravilhosas, que nós temos uma missão de entregar ela aqui, nesse mundo. E é essa missão de entregar o que é a minha essência, as minhas virtudes divinas, que é o foco da busca do nosso trabalho no Enneagrama Essencial. Só que para a gente encontrar esse lugar interno, a gente precisa olhar para essa camada externa da proteção que a gente criou, formada parental, criança e adulto, e formada por memórias que são anteriores até essa existência, formada por instintos que se combinam com a personalidade e vão formando esse jeitão nosso, único. Eu preciso conhecer, eu preciso usar o momento da crisálida e acender a luzinha lá e dizer, gente, vamos analisar esse negócio aqui que sou eu e vamos entender melhor porque eu possa, de uma vez por todas, assumir a autoria da minha existência. Por isso que a gente chama de autoliderança, né? Autoliderança é o quê? É eu poder escolher, eu poder fazer as minhas escolhas. Vai ter momentos que eu vou escolher pelo que a personalidade mais precisa, porque o meu ego precisa. Tudo bem, tá tudo certo, a personalidade é importante, nos dá ferramentas, nos dá formas de manifestar, de realizar as coisas aqui, e isso é maravilhoso. Nesse mundo aqui, gente, encarnados aqui, nós somos uma essência com uma personalidade. Sim, a gente não separa, a gente não explode a personalidade. A gente só vai ter que olhar para ela e dizer, isso serve, isso aqui, meu Deus, que vergonha. Isso aqui, Deus do céu. Vamos cuidar desse negócio porque eu não tô gostando disso. Agora, isso é tudo muito bom. São talentos, são dons, são habilidades que eu quero utilizar, eu preciso, eu quero me empoderar disso tudo que eu sou. No nosso trabalho, no curso do Enneagrama, que a gente faz o módulo 1, que vai começar na semana que vem, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai entender que ferramenta é essa, né? Que é o Enneagrama, que eu considero uma dessas luzes possíveis que você vai escolher no teu momento aí de viver esse autoconhecimento, né? E, né? Então o Enneagrama é um caminho, gente. Existem vários. Por que ele é tão interessante? Porque ele não só nos diz que a partir dessa capa, qual é o tipo da construção que eu fiz da personalidade, a partir desse entendimento desse tipo que a gente chama, né, que são 9 números principais, eu vou entender quais são as minhas crenças maiores, as mais arraigadas, baseadas em alguns traumas específicos. Que traumas são esses? Que situações foram essas? Aí eu vou identificar. O que eu vou fazer a partir disso para começar a abrir e liberar e me trazer o meu nível de consciência presente, elevar meu nível de consciência sobre mim e sobre os outros? Porque da mesma forma como eu me construí, né, em torno dessa essência para proteger e para me virar na vida, cada pessoa que está ao meu lado também fez o seu movimento. Então eu passo a olhar para as pessoas de uma forma mais compassiva. Não empática, porque você consegue sim entender melhor como é que essa pessoa se fez, né?
Por que é que, o que ela passou, por que é tão importante para ela estar com essa máscara, né? Então, sim, ajuda a ampliar a empatia, mas é mais do que empatia, né? Você realmente se toca, né? Toca o coração em relação às questões de cada tipo, de cada um. Por isso que eu digo que é muito mais do que um caminho só pessoal, né? Individual. Ele também amplia o teu coração, o teu olhar para as tuas conexões, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você odeia, porque você olha para ela e começa a dizer, poxa, essa pessoa tem um bom motivo para ser assim. Não justifica. Ela pode, na verdade justifica. Ela pode fazer a escolha diferente, ela não precisa reagir dessa forma com os outros, mas eu consigo entender da onde vem. E essa é a base da evolução nossa e da humanidade. Essa é a base da cultura de paz. Eu preciso me conectar mais com os outros, eu preciso entender melhor. E quando eu olho para as minhas dores, para as minhas questões, para aquelas coisas que me envergonham, eu começo a perceber que se eu cometo esses erros, por que os outros não podem cometer? Né? Por que não? A gente fica mais flexível, a gente fica mais amoroso, a gente se abre mais. Pois é, então, que lindo. Como é importante nos lembrar disso sempre, né? Então, gente, é isso mesmo. É a gente lembrar que nós, em essência, somos luz, somos amor, né? Eu costumo dizer que as 9 essências principais, que são, né, os nossos 9 tipos de essência, são como faces do amor divino. Então, cada tipo tem uma face do amor divino que veio manifestar. Como se fosse um tom especial, num arco-íris de 9 cores, né? Quando aquele raio de luz divina, ele atravessa aquele prisma, ele se subdivide aí em 9 cores, e uma dessas cores, um desses tons é o que nós somos de verdade. Nós somos luz. Né? A nossa personalidade tem luz e sombra, né? Nós vivemos aqui lidando com nossas luzes e sombras, mas em essência nós somos luz. Olha que lindo, Elo! Quem sabe, né? Muito bom. Gente, eu convido vocês a participar. A turma ainda está se formando. É um momento difícil, né? De bastante correria no final de ano. Eu sei, tem muita gente me dizendo, Raquel, eu quero fazer, mas esses dias não tá dando. Mas eu ainda confio que eu vou conseguir manter essa turma aberta, porque eu sinto que 2020 é um ano que nos foi presenteado para a gente viver a crisálida. Eu acredito que a nossa crisálida... Então, não vamos perder a oportunidade de encerrar esse ano acendendo essa luz, para que no ano que vem a gente comece a caminhar com um olhar mais claro para nós mesmos e para as nossas escolhas. Né? Eu amo fazer isso, é uma alegria para mim esse processo. Várias pessoas que estão aqui já vivenciaram e seguem no caminho, nas etapas. Né? Esse é o módulo 1, começa no dia 1º, são 4 dias, dia 1, 2... e 7 e 8. Não, 8 e 9. Terça e quarta-feira. Tá? Semana que vem. As inscrições estão ali no link aqui no Insta. No site Enneagrama Essencial você encontra informações. Dá para parcelar em 10 vezes. É barato, é fácil e é um caminho muito rico, muito lindo. Olha a Vera aí, lá do Réveillon do Espaço Arco-Íris, que a gente fez o trabalho da mandala, né? Gente, gratidão, que bom ter vocês aqui, fiquei bem feliz. Vamos acender a nossa luz, vamos viver o nosso processo, vamos entrar nessa caverna, vamos encarar esse dragão. A gente vai ver que o dragão é bem menorzinho e mais simpático do que a gente imaginava. E se bobear, ele ainda vai entregar o elixir na nossa mão e dizer, vai com tudo, porque você tá pronto para seguir o teu caminho, tá bom? O dragão é muito maior na nossa imaginação do que na vida real. Tá bom, gente? Se tiverem alguma pergunta aí antes de cair, eu acho que tem mais uns minutinhos aí antes de cair a live, podem colocar. Obrigada, querida. Sandra,
Olha aí, ó, a Heloísa disse que deu vontade de fazer de novo. Vou gravar a live, tá, Cleide? Assim que acabar eu vou salvar. E aí, se vocês quiserem ajudar a compartilhar, não sei se tem como, tem, né? Para que as pessoas saibam como é que é a nossa abordagem, porque o Enneagrama tem muitas abordagens, né? Tem algumas abordagens que ficam centradas na casca, né? Nessa personalidade apenas. O nosso caminho, ele é diferente, né? A gente parte da luz. E aí vamos olhar essa casca e vamos abrir esse negócio com leveza, com bom humor, com profundidade. Obrigada, Nanda, que linda! Gratidão. E o trabalho desse curso, a gente tem um grupo no WhatsApp e eu faço um acompanhamento bem pessoal mesmo, né? Dando suporte, explicando, mandando videozinhos, tarefas. É um momento que a gente vivencia juntos, assim, e ficamos conectadas sempre. No ano que vem vou fazer outro, sim, só que ainda não tem agenda, tá? Ainda não tem. Então, geralmente faço um por semestre, tá, Sandra? O módulo 1 por semestre, porque daí depois tem o módulo 2 dos caminhos de desenvolvimento, que são as asas e flechas, que é, ok, agora eu sei quem eu sou, e daí? Né? E aí o Enneagrama tem os caminhos de desenvolvimento específicos, né? Aí depois tem os instintos, que eu faço junto com o Cacá Verá. Então, tem bastante coisa aí que acontece entre um módulo 1 e o outro, né? Então, eu faço um por semestre. Tá bom? Beijo grande pra vocês, muito obrigada. Bom sábado. Tenham um lindo fim de semana. E nos vemos, então. Espero vocês. E agora, como é que a gente desliga? Não sei desligar. Que lindo, gente. Obrigada por todos esses comentários maravilhosos. Olha que legal. Venha, Vera, venha participar, querida. É maravilhoso, é transformador esse processo do Enneagrama. Escamara, que legal, obrigada. Muito obrigada, gente. Desejo que a nossa luz brilhe muito aí, tá? Que a gente possa se conectar com ela. Um beijo bem grande. Beijos, beijos. Ó, a pessoa aqui sempre fez live e as lives encerram porque eu falo demais. Aí hoje que eu terminei antes, eu não sei desligar a live. Alguém sabe me dizer onde é que eu aperto? Beijo, Vânia. Tchau, Magda. Tchau, Silvia. Beijo. Beijo, Marta. Dani. Obrigada, Adri. Beijo. Você é maravilhosa também. Oi, Sandra. Beijo. Eu vou dando tchau pra vocês aí, enquanto a live não cai. Então o curso de Enneagrama... Vou ficando, Marisa, vamos conversando aqui. O curso de Enneagrama começa na terça que vem, das 19 às 22 horas. É um curso vivencial, a gente experimenta, vivencia, faz exercícios, troca as partilhas, o material didático é super rico. Um material feito com muito amor, muita pesquisa, muita profundidade. Gente do céu. Que bom, tia, ter vocês aqui. Fiquei bem feliz. Eu tenho medo que se eu apertar no X, fechar, eu não consiga salvar. Essa que é a minha dúvida. Acho que eu ganhei bônus, Silvia, porque já meio-dia, daqui a pouquinho vai cair. Obrigada, Silvia, minha amiga, Silvia e a Marisa, minhas parceiras da Casa do Coaching, maravilhosas, duas terapeutas coaches incríveis também. Beijo. Eu sempre apronto nas lives, alguma coisa eu faço, alguma arte eu faço, né, gurias? Então hoje a minha aprontada foi essa de não saber desligar.